Realmente o assunto da Amazônia está rendendo muito pano para manga e dentro dele podemos aí destrinchar diversas táticas de subversão cultural e manipulação das massas. Hoje eu vou usar esse vídeo para me ater a um tema: false flag. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Antes de começar aqui o nosso tema, já vou pedir para você verificar se você já é inscrito no canal. Se não for, por que não? Inscreva-se. É rápido, prático, você sempre vai receber as últimas novidades aqui do canal. E no final, se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like também, pois ele é importante. Meus amigos, então, sem mais delongas, eu quero já começar tratando com vocês esse tema da Amazônia. Ele está sendo muito debatido nos últimos dias, acho que muita coisa foi desmascarada já, e não existe a necessidade de eu ficar adentrando aqui a todos os pontos. Mas eu quero pegar aí um caso bem específico, né, que é a questão da França, e mais especificamente ainda do seu presidente aí, Emmanuel Macron. Né? Então vamos ver o que tem por trás de tudo isso e aonde que a false flag entra. Mas antes de começar a tratar disso, é importante a gente definir e deixar aqui bem claro o que é uma false flag. Né? Então vamos começar por esse ponto específico. A false flag, ela tem a sua origem, né? A origem do seu nome desde a época das batalhas marítimas, onde cada navio, enfim, cada embarcação hasteava a bandeira daquele país que representava ou alguma coisa que representasse aquele país. Por exemplo, as embarcações portuguesas, ela vinha ali com a cruz de Cristo, né? Sempre em todas as suas naus. Então, o que começou a acontecer em determinado momento? No processo de preparação da sua frota marítima para guerras e assim por diante, muitos países começaram a hastear a bandeira do inimigo em alguma das embarcações e fazer ataques surpresas. Esses ataques geralmente eles fracassavam, obviamente, né, para que eles faziam um ataque moderado, para não sofrer baixas, matar próprios soldados, mas fazia com que isso inflasse o ego dos seus soldados, dos seus marujos, dos seus marinheiros e assim por diante. E muitas vezes isso era utilizado para quê? Para deixar esses soldados, esses marinheiros, muito mais suscetíveis a ordens que eles não aceitariam em momentos diferentes, né? Onde não houvesse uma injustiça clara como o ataque que acabara de ocorrer. Então, isso com o tempo foi tomando outras conotações e com o tempo foi sendo atualizado. Né? Então, a gente tem diversos casos aí ao longo da história onde isso foi usado para uso militar. Um dos mais famosos aconteceu em 1931, quando o exército imperial japonês destruiu uma ferrovia para jogar a culpa em dissidentes chineses. A China, que naquela época ainda não era o regime comunista que é hoje, levou a culpa e mais tarde isso foi descoberto, né? E o Japão, por conta disso, acabou aí anexando a Manchúria. Esse evento ficou aqui conhecido até como o Incidente de Mukden. Né, foi onde foi cunhada aí especificamente a false flag no uso militar, e hoje existe até uma legislação que proíbe esse tipo de uso. Mas como nós vamos evoluindo cada vez mais, né, vamos dizer assim, evoluindo, tivemos aí a Guerra Fria e logo mais a gente começa as proxy wars, que é um tema que eu pretendo abordar em breve aqui no canal. E com isso você começa a apoiar aí em diversas, vamos dizer assim, diversas ferramentas de subversão cultural. Então, essas ferramentas, você vai desde o enquadramento, desinformação, assassinato de reputação e também a false flag. Muitas vezes, essas ferramentas, uma utiliza da outra para construir uma narrativa. Então, onde que isso se enquadra-se agora nessa questão de Emmanuel Macron, né, e o governo brasileiro e a soberania nacional do Brasil? A gente precisa entender aí o que está acontecendo com o Macron. O Macron ele veio de um processo eleitoral muito assíduo, muito acirrado, com a Marine Le Pen em 2017. No primeiro turno, a Le Pen saiu muito forte na eleição e para o segundo turno ele colocou-se como moderado, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, apesar de ele já fazer parte do governo que estava sendo um fracasso, né, o governo francês anterior.
o que acontece? Macron ele foi eleito, conseguiu uma grande popularidade com o discurso apaziguador dele, mas nunca deixou de lado a agenda progressista, isso em diversas formas dentro da França. E a França vem sofrendo diversos problemas por conta das agendas. Muitos aí, a gente sabe, inclusive, até pela imigração desenfreada, entre outras coisas, como Paris totalmente surtada, como nós vemos. Macron, entre outras coisas, vem sofrendo grandes problemas econômicos dentro da França. E uma área que vem batendo muito no seu governo é a área da agricultura. Vocês até devem ter visto algumas coisas no Twitter, nas redes sociais nos últimos dias, comentando sobre isso. Que o acordo comercial que foi fechado entre a União Europeia e o Mercosul foi condicionado ali por ele, inclusive foi um dos atores, né, que condicionou isso a acordos ambientais, tendo em vista aí que o Acordo de Paris não estava saindo no eixo, né? Ele estava, na verdade, saindo do eixo nos últimos tempos aí, com países como o Brasil, que no começo do ano teve até uma polêmica em cima disso, né? E posteriormente, ou anteriormente, com os Estados Unidos também. A grande questão por trás disso é que o que? Para Macron não é interessante simplesmente barrar esse acordo comercial, porque ele não tem toda essa força. Isso porque Macron ele é um fiasco diplomático. Quem não lembra que assim que ele foi eleito, ele subiu nas tamancas, deu declarações fortes contra Donald Trump, para abarcar ali toda a mídia, conseguir a atenção da mídia, conseguir tornar-se o queridinho. E logo na primeira reunião do G20 que aconteceu após a sua eleição, todo mundo viu, teve várias imagens dele correndo para ficar ao lado de Donald Trump o tempo inteiro, na foto oficial, queria porque queria sair do lado dele, foi até alvo aí de várias situações cômicas na época. E na reunião do G20 desse ano, ele também teve uma atuação pífia. Muitas das coisas que ele levou embaixo do braço, infelizmente aí para a França, ele não conseguiu, ou felizmente, né, quem sabe, ele não conseguiu emplacar. Então a atuação de Emmanuel Macron como diplomata não é boa. Não como diplomata, até porque ele é um chefe de Estado, mas a atuação da diplomacia de seu governo não é das melhores. Então com isso, Macron precisa cada vez mais tornar a sua imagem mais forte. E agora, num âmbito menor do G7, que são as 7 nações mais ricas do mundo, ele levanta a sua false flag, que foi motivo de piada e muita raiva para os brasileiros também. Ele usa uma foto de 30 anos atrás, cujo autor já morreu há 16 anos, para falar que a nossa Amazônia, a nossa casa está pegando fogo, precisamos fazer algo sobre isso. E é muito engraçado porque Macron ele assume um discurso paternalista, como se o Brasil não soubesse ou tivesse capacidade de resolver os seus problemas, e ele, olha só, o grande salvaguarda da preocupação ambiental do mundo viria para resolver o problema. Muito cômodo, não é, senhor Macron? Só que ele esqueceu que por trás disso tem uma grande nação, tem um grande país chamado Brasil. E isso aqui não é discurso nacionalista, mas as pessoas aqui no Brasil têm muita síndrome de vira-lata, principalmente na imprensa, em acreditar que o Brasil é um nanico, que o Brasil é um país de terceiro mundo, que o Brasil não tem competências. Meus amigos, isso não é uma verdade. A França teria sérios problemas frente a uma batalha militar com o Brasil. E você pode falar que o exército brasileiro está sucateado, que não sei o que e tudo mais. Meu amigo, quando uma nação entra em estado de guerra, toda a força industrial dela começa a trabalhar em prol disso. Mas esse não é o tema deste vídeo. Enfim, em um segundo momento eu posso abordar isso. Mas o que Macron fez ali foi tentar matar 2 coelhos com a cajadada só. Primeiro, tentar melar o acordo, quando ele foi até desrespeitoso, quando colocou que o governo brasileiro aí, principalmente no nome de Jair Bolsonaro, estava mentindo sobre a situação ambiental do Brasil. E depois, com isso, ele queria fortalecer a imagem dele e ficar bem internamente, principalmente com o setor da agricultura francesa, que saiu com tratores na rua para protestar contra o acordo que foi assinado. Infelizmente, para o nosso amigo Emmanuel Macron, Merkel, que também tentou levantar uma false flag antes do G20,
já sinalizou através de um porta-voz que não vai rolar isso. A Grã-Bretanha aí já avisou também que não vai fazer nada, afinal, agora em outubro ela está saindo da União Europeia, porque isso não é algo vantajoso para ela desde muito tempo. Então, meus caros, além disso, deixando agora um pouquinho a parte de Emmanuel Macron de lado, temos uma outra situação que é muito mais crítica, que é a psicose ambiental. Sim, isso existe. Existe uma tentativa de tomada de poder também através do ambientalismo. Muitas pessoas tiram sarro, colocam isso como um senso comum, mas não estão atentas aos pequenos detalhes. Um dos grandes expoentes dessa estratégia, que começou a alavancar nos últimos 40 anos, foi Gorbachev, o último presidente da União Soviética. Ele há muitos anos vem levantando essa bandeira, há mais de 20 já, e ele inclusive deu uma declaração em 2013 que eu achei muito interessante, encontrei e trouxe aqui para vocês. E ele comenta aqui: há mais de 20 anos entendi que a situação meioambiental era alarmante, que estava sendo produzido um processo destrutivo e que os políticos e empresários não seriam capazes de enfrentar esta tarefa difícil. Uma organização internacional era necessária para proteger o meio ambiente. Conseguem notar aqui? Além disso, tem algumas outras declarações que eu trouxe aqui. Uma delas é daquele homem que propagou que o mundo estaria submerso já agora no ano de 2019, Al Gore. Al Gore disse: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. François Mitterrand, um socialista ex-presidente da França, quando era presidente, também disse: o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. E o próprio Mikhail Gorbachev, ele diz aqui: o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia para os organismos internacionais competentes. Agora, uma das coisas aqui que é mais notável, percebem que todos aqui ou são de uma ala da esquerda comunista e progressista? Isso não é ponto solto, meus caros. Uma outra coisa que nós podemos notar aqui é aquela velha máxima da esquerda, que sempre tenta implantar um poder superior inominável que é, de certa forma, abstrato e não é alcançável. Um bom exemplo que nós podemos pegar aqui, até que aí foge um pouquinho dessa questão da atuação da esquerda por si só, mas é a própria União Europeia, que é um organismo que une todas as nações. Existe um parlamento que dita de cima para baixo diversas regras sociais, comerciais e assim por diante aos países, e esses precisam aceitar. Então cada vez mais vai burocratizando o Estado e vai tendo um controle em bloco das nações. Então a mesma coisa também acontece com essa questão do ambientalismo. O professor Ricardo Felício já fez diversas palestras sobre isso. Vocês podem dar uma pesquisada em como também essa questão ambiental ela é utilizada sim para uma tentativa de controle da soberania nacional e até política e economicamente de diversos países. Mas você não precisa acreditar em mim, você pode ir atrás dessas informações que você vai encontrar facilmente. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui a recomendação de um livro do meu querido Alexandre Costa, que é espectador deste canal, vira e mexe, vive comentando aqui, O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Você encontra o link para esse livro aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito a leitura para você também entender muito sobre como a elite globalista está tentando atuar aqui dentro do Brasil. E, claro, você comprando por este link, você ajuda a manter este canal. Meus amigos, um último recado muito importante também. No dia 7 de setembro eu estarei em Belo Horizonte fazendo uma palestra no primeiro simpósio conservador de BH. Estarei lá junto com o meu amigo José Carlos Sepúlveda, com a minha queridíssima Paula Marisa, o Dr. Miguel Najib e muitos outros convidados de peso. Vou deixar também aqui o link no comentário fixado para vocês acessarem. E quem for de Belo Horizonte, apareça! Vá lá, vai ser um prazer bater um papo e tomar um café com você. Tá certo, meus amigos? Eu fico por aqui e até a próxima!